Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, mais uma vez, estou aqui, Tavão, no Cine Tavão, logicamente. Hoje estou aqui com equipamentos novos, uma luz LED, um microfone que eu estou tendo que segurar porque eu não gostei ainda da qualidade de som que ficou na mesa pela distância. Preciso de algum suporte aqui, mas vai ficar melhor. Então eu vou ter que ficar segurando ele assim, como se fosse um grande apresentador da TV brasileira. Mas enfim, estamos aqui hoje para falar sobre Os Simpsons. Não um dos melhores, não um dos piores, mas um que é dito como o pior e que na verdade é um episódio bem interessante. O episódio que a internet anuncia como se fosse o episódio que destruiu os Simpsons, o que é uma grande besteira. Esse episódio não destruiu os Simpsons, mas é um episódio muito curioso e que comenta sobre diversos aspectos em relação a fandom, expectativas, a relação com mitologia e lore de uma franquia, a relação do público com uma história e a relação dos próprios criadores com a história. E o episódio é O Diretor e o Soldado. Estamos aqui hoje para falar de Simpsons, para falar desse episódio extremamente odiado, o episódio que destrinça o passado não falado e depois nunca mais repetido de nosso querido, nosso amado, nosso fracassado, que amamos e esperamos não nos tornarmos ele. Até que um dia você percebe que você acordou com 40 anos e você se tornou o Skinner. Mas sim, esse é aquele episódio que muitos conhecem como o episódio que mostra a verdadeira história de Skinner. Seymour Skinner, o diretor da escola de Springfield, que tem o seu romance de vai e volta com a Krababel e tem as suas desavenças, parceria, rivalidades com Bart Simpson. É um personagem muito fascinante, que eu adoro. Ele tem muitos episódios incríveis e eu gosto muito da relação que ele tem com o Bart. É uma relação de ódio e às vezes de uma parceria no desespero, né? O Skinner é um grande personagem. E esse é um episódio que muita gente não gostou por conta que apagou a história maravilhosa de Skinner. E é uma grande besteira isso, porque é um episódio que ele é muito interessante o que ele conta sobre o Skinner. O Diretor e o Soldado é um dos episódios mais infames da história de Simpsons. Ele remodela o passado de Skinner ao mesmo tempo em que não transforma isso em uma mudança permanente. Um episódio que brinca com a reação das pessoas em relação a mudanças e que acabou gerando uma reação nas pessoas ao se confrontarem com mudanças. Ele é o segundo episódio da 9ª temporada da série. Foi ao ar em 97 e é um episódio focado especificamente em Seymour Skinner, o diretor da escola de Springfield. Nesse episódio, Seymour começa a comemorar o seu 20º aniversário como diretor da escola primária, quando um homem chega alegando que Skinner roubou a sua identidade. O diretor admite que seu nome verdadeiro é Armin Tanzarian e que ele pensou que o verdadeiro Skinner havia morrido em uma guerra do Vietnã. O episódio foi escrito por Ken Killer e dirigido por Steven Dean Moore. O verdadeiro Skinner aqui é interpretado por Martin Sheen. Desde a sua exibição inicial, ele é considerado um dos episódios mais controversos de toda a série, com muitos fãs e críticos reagindo de forma negativa a essa história. O principal motivo é que ao longo da série havia já ocorrido diversos episódios onde víamos pequenos desenvolvimentos de Skinner complementando e expandindo seu personagem em relações, em construção de seu caráter e na forma como ele reage a diversas situações. Um episódio que foi criticado até mesmo pelo criador Matt Groening e pelo dublador do Skinner, Harry Shearer, e muitos considerando ele como o episódio que deu fim à era de ouro de Os Simpsons. Pessoalmente, eu acho isso uma grande bobagem, sério. Por mais que Simpsons tenha, sim, momentos canônicos, momentos que são continuados posteriormente, é uma série que funciona primordialmente através da sua abordagem episódica. Há momentos, por exemplo, onde Bart faz parte do grupo de valentões e há momentos onde ele sofre bullying junto com o Milhouse. E isso não se trata de furo de roteiro, porque teimar com furo de roteiro em pleno 2025 é a coisa mais estúpida. Eu não acho que haja furos de roteiro, eu acho que é apenas o próprio modelo de produção, modelo de narrativa que Simpsons adota ao longo de várias temporadas. E eu acho que muitos deixam passar detalhes muito importantes
que acontecem durante esse episódio. Esse é mais um dos episódios que remetem a flashbacks do Vietnã, algo muito frequente com Skinner e que hoje em dia já não é mais tão frequente devido à extensão da série, porque não faz mais sentido hoje em dia, mas eles remetem a certos flashbacks que aí revelam a história logo depois do verdadeiro Skinner acusar o nosso tradicional Skinner de ser um impostor. Primeiramente, é muito interessante como a trajetória do Skinner mostra que ele era um rebelde, ele era uma pessoa sem família, órfã, até que se envolveu em um incidente onde suas escolhas eram ir para a cadeia, pedir desculpas ou ir para o exército. E ele escolheu ir para o exército porque ele era um idiota. Na guerra ele lutou ao lado do sargento Skinner, que ele considerava como um irmão. Mas quando houve o desaparecimento do verdadeiro Skinner, ele decidiu trazer a notícia para a família dele. Mas não teve coragem de comunicar a notícia e acabou fingindo que era Skinner. Após contar essa história, o resto do episódio segue com as pessoas não conseguindo lidar com essa mudança. Em parte, eles ficam muito incomodados com ele ser um impostor, tratam ele como se ele tivesse mudado, quando ele não mudou em nada, ele ainda é a mesma pessoa. Ele acaba entregando a escola para o verdadeiro Skinner e volta para sua cidade natal. E ele não consegue se adequar, porque além de ele estar mais velho, ele não é mais aquela pessoa. O episódio então ocorre com o Skinner voltando, confrontando o verdadeiro Skinner, e o juiz da cidade dá o veredito de que o verdadeiro vai ser expulso e que Armin será considerado para sempre como Skinner. E que qualquer pessoa que tocar nesse assunto será torturado. Fascinante. Simpsons é uma série incrível de várias maneiras, mas algo que não dão os devidos créditos é como Simpsons é uma aula de roteiro, é uma aula de contar histórias. Essa é uma história que brinca constantemente com o impacto dele na cidade, mas é porque as pessoas têm carinho por ele ou é porque as pessoas gostam das coisas como elas são e não querem que nada mude? O episódio brinca muito com isso e gosta de olhar, gosta de analisar a pessoa Skinner. Ele é, sem sombra de dúvida, um dos melhores personagens de Simpsons. Ele não é cheio de valores, talvez nem seja o mais engraçado, mas a forma como é escrito suas fraquezas e a forma como ele é acomodado em ser fraco tornam meio fascinante e um tanto simpático. E acaba sendo uma história muito sobre como nós não gostamos de mudanças, como preferimos que tudo continue do jeito que está. Nas palavras do roteirista, esse episódio é sobre uma comunidade de pessoas que gostam das coisas do jeito que elas são. Skinner não é muito próximo dessas pessoas. Você sabe, ele é um personagem menor, mas eles ficam chateados quando alguém entra e diz: não é realmente assim que as coisas são. Então, eles mandam um mensageiro para fora da cidade. Mas então, quando o episódio foi ao ar, eis que uma comunidade de pessoas que gostam das coisas do jeito que elas estavam ficou muito brava. Parece que não ocorreu a ninguém que esse episódio era sobre eles. É um episódio sobre o público de Simpsons. É um comentário em cima do público. Eu não estou aqui para criticar também o criador ou o dublador, porque eles são apegados com essas histórias e com esses personagens. Eles são os pais, os criadores dos traços que tornam Skinner o Skinner. Então é compreensível eles serem tão protetores em relação aos comentários que esse episódio faz. É um episódio bem inteligente, bem interessante, talvez não um dos melhores, mas é um dos mais memoráveis. Se trata de tanto um estudo de personagem, como também um estudo da cidade de Springfield, um estudo da série no geral e seu maleável cânone, e um estudo principalmente do público de Simpsons. Então não, esse episódio não destruiu os Simpsons. Aliás, Simpsons não está morto. Eu vi recentemente um especial de Natal. Simpsons continua muito bem vivo e não é um episódio que você não gostou que matou a série. Muito bem, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais simples. Eu comentei um pouco sobre os acontecimentos, os bastidores e minha opinião geral sobre o episódio, sobre toda essa polêmica. Mas é um episódio bem legal, bem interessante. Eu recomendo ele, na verdade eu recomendo Simpsons para qualquer pessoa. É uma grande série para você aprender sobre histórias, sobre como contar histórias, boas ou ruins. Eles contaram tantas histórias de tantas formas diferentes
podcasts que eles são o melhor estudo se você está querendo estudar histórias ou contar histórias. Então é isso, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se gostou, lembre-se de dar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tenho que voltar a falar um pouco disso, porque às vezes as pessoas não se inscrevem ou não dão like, ou não comentam, né? Comente aí qual é o seu episódio favorito dos Simpsons, o que você acha de Skinner. Você acha que você está se transformando no Skinner? Nos diga aí. E se tiver interesse em apoiar o canal, existe na descrição do vídeo formas de apoiar o canal via doações por Pix e também através do Apoia-se. Então confere lá se quiser apoiar o movimento Cine Tavão para que a gente não demore tanto tempo. Mas enfim, espero que fiquem bem, até mais e falou!